Na noite da última quarta-feira, o Unipitã foi palco para a palestra LGBTT+, no Sistema de Saúde. A iniciativa foi promovida pela Liga Acadêmica de Medicina de Família, composta por docentes e acadêmicos do curso de Medicina do Unipitã e da Universidade Federal de São João del Rei. Então, a gente colocou essa palestra, visando a saúde da população LGBTT+, que é uma parcela da população que é muito invisibilizada e sofre muita discriminação em todos os setores da nossa sociedade e no setor da saúde não é diferente. Então, a gente vem para discutir isso, para mostrar a importância de nós, enquanto estudantes, futuros profissionais, de saber como atender e como ouvir essa população. E aí nós aproveitamos para abrir a palestra para a população em geral, então estão vindo estudantes de outros cursos da área da saúde, a população comum, Então está aberta ao público essa participação. A importância da gente abordar isso na faculdade de medicina é que essa população ela tem o direito de ser bem acolhida no serviço de saúde. Então a gente tem que começar a falar nisso nas faculdades, Eu acho que não é só na faculdade de medicina, eu acho que são em todas as faculdades. Mas aqui principalmente que é quando a pessoa procura o serviço de saúde em busca de um atendimento por causa de um adoecimento, de uma questão dela, ela já está com aquela questão do adoecimento, sofrendo por aquele momento, com uma dor ou qualquer outra coisa, e a importância dessa pessoa ser bem acolhida pelo médico, pelo sistema de saúde como um todo. Desde a recepção, desde o porteiro da unidade de saúde ou da unidade básica, ou do pronto atendimento, até o atendimento com o médico. Eles têm que ser abordados, eles têm características específicas que devem ser abordados, A abordagem que você faz para uma mulher heterossexual é diferente da abordagem que você faz para uma mulher lésbica. Então, hoje em dia, essa nuance, essa diferença, para eles se sentirem acolhidos, ela tem que ser aprendida na universidade, Tem que ser passada para toda a população. A gente precisa que essas pessoas que trabalham nos atendimentos tenham uma formação adequada para que não repliquem preconceitos, estigmas e discriminações dentro do ambiente de saúde, que é o maior fator de abandono de tratamentos, por exemplo. A palestra contou com a presença da ativista Eduarda Salaber e dos professores Sheila Miranda e Vinícius de Carvalho, da UFSJ. Então, nós escolhemos a Sheila, o Vinícius e a Duda, que são pessoas que já têm muito conhecimento de causa, já trabalham com isso há muito tempo, seja pela vida acadêmica ou seja engajamento social, e trabalham com isso há muitos anos. Então, alguns deles têm propriedade de causa, que fazem parte dessa população, e outros por esse conhecimento mesmo, profissional, de vivência. Eu faço parte do SEBS aqui, que tem uma sede aqui no Unipitã, e coordeno o grupo de pesquisa Plurais aqui também, que é um grupo de pesquisa de corpo, gênero e sexualidades. Então, a partir disso, me fizeram o convite por eu ser parte integrante do Observatório Nacional da Saúde LGBT e do Protagonismo LGBT de Minas Gerais. A comunidade LGBT+, sofre vários tipos de preconceito, e a palestra vem para que os futuros médicos os atendam da melhor maneira. Falando da questão médica, uma coisa que é muito forte é dessa comunidade ser olhada só por uma questão sexualizada, de o médico acabar olhando doença sexualmente transmissível e esquecer que ele é um ser humano que tem dor de barriga, que fica gripado, que tem pneumonia, enfim, e que tem vários outros problemas junto com isso, junto com inclusive esse sofrimento social muito intenso, que uma das principais causas de morte aí é o suicídio. Mata-se muitas pessoas dentro da comunidade LGBT, mas o suicídio é uma causa comum também de morte. Então existe um sofrimento mental ali muito intenso por conta do preconceito, E o preconceito, ele traz em si uma dificuldade do próprio médico lidar com a pessoa que está ali na frente dele. Um preconceito maior em relação a essa população, eu acho que todos eles sofrem um tipo de preconceito, na verdade. Eu acho que fica difícil a gente significar isso. Eu acho que a população trans dentro do serviço de saúde, a gente tem que primeiro tomar cuidado com relação ao nome social, que é um direito dessa população e muitas vezes, igual eu falei, eu acho que não vou focar aqui só no médico novamente, mas em todos os profissionais que trabalham na área da saúde tem que estar atento a isso, a importância de usar um nome social, nos prontuários para chamar o paciente, porque assim ele se sente acolhido, ele já sente tanto preconceito lá fora
Então ele tem que se sentir acolhido dentro do serviço e essa é a primeira coisa para se acolher, chamar a pessoa pelo nome do qual ela quer ser chamada. E eu acho que o caminho das pessoas trans, quando elas procuram, tipo, a harmonização ou cirurgias, e existem outras coisas também, mas falando especificamente dessa linha, eles têm um caminho longo a percorrer. A gente tem ambulatórios aí, tanto no estado de Minas quanto em outros estados, mas são ambulatórios muitas vezes que estão muito cheios, né? Não é só o trabalho do médico que está focado aí, temos psicólogos, é uma equipe multiprofissional, né? Então, assim, o caminho que eles percorrem é um caminho árduo, já é um caminho difícil. E se ele não se sente acolhido, aí que o caminho fica mais difícil ainda. Eu sou uma pessoa soropositiva, acesso o sistema de saúde e praticamente todo mês eu tenho que enfrentar uma situação de preconceito por ser soropositivo, por ser gay e por ser uma pessoa não binária. A palestra contrasta também com o cenário político de setembro de 2017, quando estava sendo votada no Congresso a Lei da Cura Gay, na qual a homossexualidade poderia ser tratada como doença psiquiátrica. Isso vem do preconceito, na realidade, né? Em movimentos sociais, assim, em outros momentos da nossa história, já se tentou fazer isso. E o sofrimento causado é muito maior. Não é uma condição onde você influencia a ser ou deixa de ser por influência. É uma condição multifatorial, claro, mas não é opção. Se fosse opção, era uma garantia de que a maioria não seria. Porque o sofrimento embutido em ter uma orientação sexual diferente desse heteronormativo é muito grande. Vou te dar um exemplo de um atendimento que eu fiz semana passada, de uma pessoa que chegou em mim e disse que tem medo de falar, porque o ato dele falar, as pessoas vão perceber que ele é gay. E ele foi violentado muito durante a infância para deixar de ser gay, dentro de uma família tradicional. Então é uma coisa que é pesada. Essa pessoa virou e disse assim para mim: se eu pudesse escolher, com certeza eu não escolheria ser gay. Não é uma coisa que tem muita... não é opção. E esse termozinho opção já é muito pejorativo. Então, não existe tratamento para isso não. Para ativistas e a própria comunidade, não há cura nem problema de saúde, mas sim um problema que envolve as esferas sociais. Quando a gente está lidando com as questões de sexualidades e de gêneros, o viés com maior aceitabilidade e maior possibilidade da gente entender essas manifestações da sexualidade humana e do gênero é o viés da cultura. A cultura que possibilita que a gente comece a negociar os nossos corpos de uma forma que não ocupe determinados padrões. Porque a gente tem um padrão que é instaurado na sociedade, que é o padrão heterossexual. Não há nenhum problema uma pessoa ser heterossexual, mas há problema em a gente achar que isso é normal. Porque se a gente acha que algo é normal, a gente acha que todas as outras coisas são anormais. E em questão de pessoas e corpos, não existe anormalidade. Existem pessoas que vivem suas vidas dentro de uma democracia e isso precisa ser respeitado. Sociocultural, política, educacional e de saúde. Porque os corpos estão em sociedade. Então, para a gente agir em sociedade, a gente precisa fazer parte dela. Se a gente é negado, ninguém enxerga, ninguém vê.